Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo! Tudo bem com vocês? Já entrando. Diogo, bom dia. Karina, bom dia. Ivone, Viviane, Bia, Cira, Denise, Áurea, Alessandra, bom dia. Maíra, Vivi, Tanisa. Bom dia, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Rogéria. Tão ruim, vamos arrumar isso. Adele. Deixa eu ver isso para poder fluir. Aí, eu acho que agora estabelece. Senão a gente volta. Continuar treinando a resiliência. Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Um restinho de final de semana. Domingão. Bom dia, Vanessa. E nós vamos estar finalizando todo o conteúdo que nós começamos na última live. Na verdade, nós, no último domingo... Bom dia, Solange. No último domingo nós começamos... Bom dia, Alessandra, Josi. No último domingo nós começamos toda uma apresentação e entendimento realmente que é essa série de lives, falando sobre cérebros. E nós vamos terminar esse domingo, espero eu, né? Porque é curioso, cada vez que você vai interagindo e vai... estudando mesmo sobre o assunto, conversando com as outras pessoas das outras áreas, esse volume de conhecimento aumenta e a gente vai fazendo uma série de sinapses. Então, nesse projeto, nós colocamos várias pessoas, pedagogas, fisioterapeutas, psiquiatras, neurocirurgiões, nutrólogos, nutricionistas, e exatamente com pontos de vista diferentes, ou pontos de vista que estão dentro da área dele. E aí é muito legal, é muito legal. Cada pessoa que a gente tem a oportunidade de conversar é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes eles não conhecem um ponto de vista que nós trabalhamos, né? Vamos lá, falar do pessoal da microfisioterapia e também o pessoal da nutrição, por exemplo. Então, acaba falando assim, mas como eu posso trabalhar? Como que tem esse elo em comum? Ou mesmo um psiquiatra. A gente estava trocando umas figurinhas, conversando sobre o assunto das lives. Ele falou, mas como é que pode agir? Como é que pode? Eu falei, olha, é interessante falar do seu assunto que muitas vezes nós não temos contato. Então, um dos objetivos dessa sequência de lives aí, que tem bastante conteúdo, é fazer esse entendimento do todo que nós vamos estar conversando. Tudo bem? Bom, eu vou estar virando aqui o celular e vou voltar na aula que a gente conversou um pouco da última vez para finalizar ela, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos ver se dá certinho aqui. Primeiro de tudo, virar a câmera. Aí, deixa eu enquadrar ela aqui. Bom, aí, acho que aqui fica bem. Bom, nosso projeto Cérebros. Aqui já tem toda a figurinha que nós falamos, né? Cérebro, coração, pulmão, intestino, nervo vago, banhando tudo ali. E em cima, exatamente do nosso alicerce, aqui, deixa eu melhorar um pouco mais isso, que é os nossos cérebros. Em cima desses cérebros, nós podemos, aqui vai ser melhor. Muito bom. Aí, acho que assim dá para ver. Em cima desses cérebros, tá muito alto aqui. Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Um instante. Aí, garoto. Aí, consigo enquadrar essa tela toda. Em cima desses cérebros, nós vamos estar abordando os 3 cérebros. Então, cérebro do crânio mesmo, né? O neocórtex, o paleocórtex e o arqueocórtex, dentro das suas funções. O que é dito sobre cérebro triuno. Depois também toda a ligação dos cérebros
do cérebro-coração e do cérebro-intestino. Lembrando que nesse meio tem toda uma conjuntura de plexos, ok? E sobre tudo isso, nós vamos fazer vários debates sobre os temas de toda a intervenção bioquímica, mecânica, fotobiomodulação e psicoemocionais, né? O consciente, o subconsciente, a coerência cardíaca e toda a mobilização de intestino mesmo, tá? Então são 3 pilares em cima disso, esse é o grande diferencial que a gente vai estar falando sobre a parte mecânica, a parte psicológica, a parte espiritual e a parte de bioquímica, tá? Então na última vez nós falamos sobre os cérebros, né? Falamos aqui do cérebro triuno, arqueocórtex, paleocórtex e o neocórtex. Deixa eu só tirar os comentários aqui. Eu acho que fica melhor para vocês. Aí, muito bom. O neocórtex nós falamos por último. Então, só para fechar o pensamento que nós comentamos, nós falamos que podíamos ter um trauma aqui, uma batida, uma nascida por fórceps. Então, toda uma alteração mecânica que alterava todo o sistema límbico, no parietal, todo aqui no frontal, ok? E aí, em cima disso, nós podíamos ter algumas intervenções. Nós comentamos as suas intervenções baseado no que nós podemos encontrar na prática clínica. Um exemplo, toda a parte de fala, de Broca, da Wernicke, que fica nessa lado esquerdo aqui do frontal, nós podemos ter um paciente que tem uma alteração da fala. Mas como é que é essa alteração da fala? Ele está a nível neurológico alterado? Não. Ele tem uma alteração no sentido assim de hesitação. Toda vez que nós temos uma ansiedade, por exemplo, um nervosismo, nós nos atrapalhamos na maneira de falar. Nós falamos de maneira muito acelerada, nós podemos nos confundir com a palavra, então nós podemos ter uma hiperativação desse frontal, ok? Nós podemos ter um bloqueio no frontal ou no parietal que altera isso. Então é um ponto de vista que tem ligação com essas estruturas. Podemos estar fazendo uma terapia crânio-sacral, a fotobiomodulação ou também uma série de exercícios de consciência e da parte emocional. Lateralidade cerebral, né? A gente deu uma pesquisada nos artigos, o que determina isso muito é os hormônios, né? A lateralidade masculina e feminina, tem esses links. E falamos aqui da nova medicina germânica, que tem a interação do ectoderma na parte do neocórtex, a parte do mesoderma. Lembrando aqui, o ectoderma vai dar origem ao sistema nervoso, tudo bem? Mesoderma, ele vai dar toda a relação com o paleocórtex, que vai em mesoderma toda a estrutura músculo-esquelética, e o endoderma, que são os órgãos, né, as mucosas desses órgãos, tem relação com o arqueocórtex. Então nós podemos ter relações de estimulação de prevalências desse cérebro triuno baseado no que nós vamos mexer nas estruturas. Então eu posso fazer uma massagem sutil, uma PNS, que eu posso ter alteração ou estímulo mais da região do paleocórtex, do neocórtex, desculpa. Eu posso fazer uma osteopatia, uma manipulação estrutural, né, muscular, óssea, ou uma massagem, ou um movimento, uma dança, que eu vou ter influência sobre o meu paleocórtex. E todo o movimento de peristaltismo intestinal, como manobras viscerais, as próprias danças que movimentam o intestino, as massagens ventrais, que vão estimular todo o cérebro primitivo. Tudo bem? Agora, a gente não deve esquecer que esses cérebros eles têm as suas relações, desde a parte da embriologia. Então, nós vamos lembrar que esse pontinho aqui, ó, que é a goteira neural, ela vai se correlacionar, vai ter uma fase que vem do sistema nervoso, né? A goteira neural vem do ectoderma, ela vai se relacionar com essa parte de baixo amarelada aqui, que é o endoderma. Ou seja, nós temos uma relação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino que vai ter muita influência sobre o neurotransmissores ou substâncias neuroendócrinas, ok? A parte de meso, que fica aqui na lateral, que são os músculos e articulações,
que vem lá na parte da embriologia também, ele provém daqui da estrutura do ectoderma. Então, mexeu no sistema ectodermo, mexeu no sistema nervoso, nós vamos ter uma influência direta sobre o sistema mesoderma, ou seja, sistema músculo-esquelético. Por isso que terapeuticamente é muito indicado nós termos técnicas e ou exercícios que trabalham sobre a estrutura do ectoderma, sistema nervoso, pele, gânglios, cérebro, plexos e também na parte endócrina, que são os dois tecidos que vêm primeiro, né? Manobras viscerais e etc. Aqui, toda essa correlação, ela vai se dar em relação a 3 pilares: o cérebro, o próprio órgão, que é essa correlação que nós falamos, mas também se dá ao nível da psique, né? O que é o emocional em relação a isso? Né? Não tem como você ter uma disfunção a nível cerebral, de comportamento, por exemplo, seja ele racional, primitivo ou límbico, sem você ter uma alteração endócrina. Se você fica eufórico com alguma coisa, você vai ter um aumento, por exemplo, nesse exemplo aqui, do coração, do batimento cardíaco, da frequência cardíaca, e você vai ficar com a sua psique mais emocionada, mais impulsiva, tá? E aí, então, desses 3 cérebros que nós falamos, é exatamente que em cima disso a gente tem o trabalho do cérebro primário. A partir daqui, dentro desse desenvolvimento do tecido nervoso, do ectoderma, ele também vai surgir o nosso sistema nervoso autônomo. Tá? Esse sistema nervoso autônomo, ele é um sistema nervoso periférico, mas ele tem muita influência sobre todo o nosso corpo. Tá? De maneira simplificada, porque nós vamos ter uma live só sobre isso, nós vamos estar falando do sistema nervoso simpático e parasimpático, que, em resumo, o simpático é toda aquela parte onde nós temos que ter ativação sobre o sistema nervoso. Então, é um esquema de luta ou fuga. Eu tenho que enfrentar os meus medos. Né? E o que é enfrentar os nossos medos? Vocês podem estar com hesitação de quem vocês são, estar com medo de enfrentar uma palestra, vocês estão com medo de poder enfrentar falar uma verdade. Então vocês começam a ter palpitação, dilatação de pupila, aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória. O sistema digestivo não vai ter influência, ele vai não tem vontade de ir no banheiro, ok? E aí vocês vão ter exatamente nesse sistema, são as pessoas constipadas, né? Por que você está constipada? Ah, porque eu vivo nervoso, eu vivo ansioso, eu vivo com medo, eu vivo com hesitação. Tá? Então eu estou num esquema de luta e fuga. Só que vamos lembrar, você pode estar no esquema de luta ou fuga de maneira racional, eu sei o que eu tenho que enfrentar, eu tenho que bater uma meta de maneira consciente, mas também posso estar num esquema de luta ou fuga a nível de subconsciente. Ou seja, qual é o medo que não te vem na cabeça, mas vem como um cérebro primitivo que ativa uma simpaticotonia? Ou seja, um exemplo clínico. Toda vez que você tem que dormir, você não consegue ter um sono restaurador. Toda vez que você tem que alcançar o sono REM, o sono profundo, quando você está dormindo, você não alcança. Então essa oscilação na hora do sono, você fica mais num sono superficial, a nível consciente ou até límbico, que você vai fazer o quê? Ao permanecer com o seu tônus muscular hipertonificado, que eu não tenho sono profundo, onde eu relaxo todo o sistema muscular. Sexta-feira ou quinta-feira, não me recordo, eu peguei um paciente de média idade, está com 30 e poucos anos, jovem, e ele falou, olha, Marcelo, eu estou com uma dor na região torácica e na cabeça. Eu falei, você andou apertando os dentes? Sim, andei apertando os dentes. Esse negócio trabalha com construção, e essa volta, né, com a liberação de tudo isso, tem atrapalhado, agitado bem o trabalho dele. Só que ele chegou ao ponto de acordar durante a noite e perceber que a cabeça, ele estava de decúbito lateral, estava deitado de lado, perceber que a cabeça dele não estava encostada no travesseiro. A hora que ele falou isso, eu falei, você estava dormindo e a sua cabeça estava suspensa. Ele falou exatamente isso, Marcelo, eu não estou desligando. Então, o que tem esse medo? Então, quando nós fizemos as manobras, por exemplo, nós desativamos todo esse sistema nervoso.
E aí o resultado já foi muito bem. Falei, Marcelo, já estou com 70% melhor. E aí eu fui ver que foi passar a finalizar com a parte mecânica, né? Mas aí, em cima disso, nós podemos alcançar, nós diferenciamos o que era na parte racional, que ele já estava sendo trabalhado, mas era exatamente durante a sessão ele lançou uma frase dos medos da infância, né? E ele fala, mas geralmente está no subconsciente isso. Eu falei, exatamente. E o Enneagrama fala muito disso, né? E a parte parasimpática, né? A parte parasimpática é a digestão e o descanso. Então, sempre costumo falar, é aquela feijoada com caipirinha no sábado à tarde. Você come, ativa todo o processo digestivo, aonde se eu estou em luta ou fuga, eu não tenho tempo para ir no banheiro, eu não tenho libido. Então, quando eu estou em descanso, eu tenho tempo para me alimentar, eu tenho tempo para me nutrir. Então, quando eu estou com uma feijoada, uma caipirinha, o processo digestivo, toda a parte vascular, sai da periferia e vem aqui processo digestivo. Eu tenho uma bradicardia, tenho uma respiração mais tranquila, eu não tenho uma dilatação da minha pupila, ou seja, o reflexo óculo vagal aqui, ó, vão ter uma correlação de estímulo no olho que você vai produzir uma bradicardia, então tem essa relação também. Ele vai estar em parasimpaticotonia. Essa parasimpaticotonia é o descanso, é onde eu me restauro, tá? Só que lembra que a mesma coisa, eu preciso estar diferenciando isso sobre um cérebro racional e um subconsciente. Muitas vezes eu estou reconhecendo aquele momento de ocitocina no meu cérebro frontal, um prazer momentâneo, uma compra de alguma coisa que eu gosto, uma comida momentânea que eu gosto, e através da ocitocina eu vou ter um relaxamento de toda essa estrutura. Ou um subconsciente, realmente que eu estou seguro, e aí vai atingir inclusive o sistema nervoso ventral, né, autônomo ventral, que vai para o intestino, que só é ativado quando nós estamos em estágio de segurança. Eu me sinto seguro onde eu estou. E aí, falando a nível de subconsciente, é exatamente para me sentir seguro, eu tenho que estar, por exemplo, na minha casa, no meu território, no meu espaço, onde eu me sinto protegido. E aí eu sinto aquele momento de relaxamento. Se vocês trouxerem por essa conotação, onde nós saímos aqui do simpático, onde eu estou no luta ou fuga e no parasimpático, um exemplo é assim. Eu saio para trabalhar, eu tenho que bater uma meta, eu tenho que resolver uma série de problemas, e aí quando eu chego em casa, nossa, eu preciso de uma vontade de ir no banheiro, eu tenho uma sonolência grande. A gente fala que é o pós-conflito. Pós-conflito é o quê? É o pós-guerra, né? O guerreiro só sente dor depois da guerra. Né? Durante a guerra eu tenho que sobreviver, eu tenho que resolver. Tá? E aí, exatamente através do sistema nervoso autônomo que surgem os plexos. E aí nós temos alguns plexos importantes, o cardíaco, o pulmonar, o esofágico, né? E tem um controle muito importante através também do vago. E isso já é um outro link, é exatamente o vago que vai ter uma grande influência sobre a ligação do cérebro com o resto do corpo, ok? Então, lá em cima, na cavidade torácica, 3 plexos, o cardíaco, o pulmonar e o esofágico. Eu quero que vocês tenham em mente aí que nós podemos ter o cardíaco, ou seja, toda a coerência cardíaca, o batimento cardíaco vai influenciar. Toda a parte respiratória também vai influenciar. Um exemplo, nós temos uma simpaticotonia quando nós inspiramos e nós temos uma parasimpaticotonia quando nós expiramos. O que a gente tem que lembrar? Na maioria das vezes do nosso dia a dia, nós estamos em simpaticotonia. Nós estamos lutando, enfrentando, resolvendo, batendo meta, seja em casa, seja no trabalho, seja com os filhos, ok? Seja com você mesmo. Então vocês muitas vezes fazem respirações profundas, soltando o ar de maneira mais prolongada, significa que vocês vão estar trabalhando mais a parte parasimpática dos plexos pulmonares, ok? E na parte de abdominal, plexo celíaco, né? É o maior plexo das vísceras que inervam todos os nervos viscerais. Pô, Marcelo, então eu posso trabalhar o meu diafragma, eu posso trabalhar as minhas vísceras, meu intestino, né?
o grosso, o delgado. Eu posso trabalhar meu estômago, meu fígado? Pode. Você vai estar influenciando todos esses plexos. E o lá embaixo, o hipogástrico, né? Dividido em superior e inferior, nós estamos falando de útero, ovário, próstata, né? Os órgãos sexuais, tem muita influência também. E aí, uma pequena imagem para poder linkar. Lá em cima os plexos cervicais, o braquial logo aqui embaixo, né? Depois o lombar, e aí nós vemos com o plexo sacral e o coxígeno. Se vocês juntarem nessa figurinha aqui à esquerda, à direita, essa junção dos plexos cervicais, o braquial, o lombar e o sacro. O que a gente tem que entender? Que esses plexos, eles vão, de maneira, nós estamos acostumados a ver dessa figura aqui, né? Mas eles vão fazer o nosso corpo tanto no sentido antero-posterior, não no sentido que a gente tem essa imagem, no sentido lateral. Então, quando nós ficamos no sentido antero-posterior, nós vamos ter um pouco dessa imagem aqui, ó, né? Os plexos que se deslocam anterior. E a partir desses plexos principais, que nós falamos agora, né? Nós estamos falando que a partir desses 4 plexos vão surgir 8 subdivisões, que são os plexos que muita medicina oriental usa, são chakras, mas nós temos esse entendimento que estão aqui, são nervos. O que eu quero que vocês entendam? Que nós podemos estar estimulando esses plexos. Eles também servem como entrada de manobras terapêuticas. Eu posso fazer uma mobilização na cervical, na ATM, a terapia crânio-sacral, a parte respiratória de mobilização de caixa torácica, a parte visceral, ok? E a parte pélvica. E olha, dá uma olhada aqui no lado direito. As glândulas que têm correlação com isso, né? Nós estamos falando do hipotálamo, da hipófise, da pineal, nós estamos falando de sono, nós estamos falando de mudança de humor, de alergia, de medo com tudo isso, que a amígdala está ali, ok? Nós estamos falando de tireoide, paratireoide. Teve um artigo que foi escrito pelo Ivan, lá em Guarapuava, o Ivo em Guarapuava, que eles mobilizaram toda essa estrutura cervical anterior e perceberam que deu alteração nesse tônus muscular, né? Tireoide, paratireoide. O que é isso? Então a paratireoide é a responsável pela liberação da calcitocina, né? Aumenta tônus muscular, né? E a tireoide, metabolismo, ok? Então toda essa estrutura. O timo, que está aqui nesse plexo torácico, sistema imunológico, e aqui todo o plexo visceral, aqui ó, ventral, estômago, pulmão, fígado, intestino. Se vocês olharem aqui pelo fígado especificamente, que está aqui no plexo ventral, abdominal, né? Ele vai ter ligação com uma série de coisas. Ele é depurador, ou seja, ele limpa, ele transforma substâncias do meio externo para o meio interno, ele vai fazer com que essa substância se torne viável para a nossa digestão, né? Ele quebra a molécula P450, que é uma substância que tem dentro dele. Ele tem muita influência hormonal. Por exemplo, a minha irmã, ela mora no Canadá e lá se tem 2 opções a nível terapêutico. Ou você vai para o médico, isso pelo convênio, tá? Vai para o médico clássico ou vai para o médico naturopata. O médico, ela teve uma alteração de ciclo menstrual, ela foi para o médico naturopata, a primeira coisa que ele pediu, limpeza do fígado. Ok? E hoje que esse entendimento, né, nós sabemos que isso tem muita influência. E automaticamente não é à toa que quando você tem ciclo menstrual alterado, tem dor de cabeça. O fígado ele também ajuda nessa alteração hormonal, ele produz uma série de hormônios. Tá? Então a gente tem ele fazer uma limpeza muitas vezes dele, tirar algumas coisas para que todo o sistema funcione. E lá embaixo, o plexo pélvico, o cox, tá? E aí nós temos influência exatamente nesses plexos aqui embaixo, as pessoas que ficam muito tempo sentada, que caem sentado. Agora, olha a correlação. Eu posso ter uma influência de todas as estruturas desses órgãos sobre esses plexos que vão ter a sua relação com o sistema nervoso central, ok? Então eu tenho essa correlação, tanto uma influência descendente do cérebro triuno, quanto de uma influência, digamos, ascendente do sistema nervoso periférico sobre o cérebro triuno.
Em resumo, gente, o que significa? Você pode estar enfesado, não está indo no banheiro, constipado, boca seca, boca amarga, e você pode ser uma pessoa exatamente cheia de fezes, que mal-humorada? Sim, sim, nós vamos falar mais para frente. E desse sistema nervoso, tem especificamente o sistema nervoso entérico, que tem muito a ver com o plexo, tá? Ventral, e nós estamos falando do nosso amigo intestino. E aí, dito segundo cérebro, algumas pessoas falam que é o primeiro cérebro, né? Algumas discussões. Mas o que importa? Saber o quanto que esse intestino é inervado, saber quanto que ele tem essa função de produção de hormônios de bem-estar e a influência sobre esse intestino dentro das suas funções sobre os nossos cérebros, tá? Então vamos dar aqui uma olhada no texto à esquerda. Ó, faz parte do sistema nervoso autônomo, é uma rede de neurônios que integram o sistema digestivo, tá? E é formada pelos plexos miantérico e submucoso. Pode funcionar de maneira independente, mas o sistema nervoso simpático e parasimpático são capazes de inibir as suas funções. É aquilo que eu falei. Se você está em simpaticotonia, você não vai no banheiro. Você está numa luta ou fuga. Tá? E a parasimpaticotonia solta o intestino. Parte desse controle é produzido pelas conexões existentes do sistema digestivo e do sistema nervoso central. E esses neurônios dos intestinais são capazes de produzir neurotransmissores que são extremamente muito importantes, tanto para o intestino quanto para a sensação de bem-estar. Quem são esses? Aqui, ó, a acetilcolina, ela faz a parte de excitação da atividade gastrointestinal, noradrenalina, inibe as atividades gastrointestinais, e a dopamina, que é a sensação de bem-estar momentâneo, e além disso a farta produção de serotonina, né, responsável pela sensação de bem-estar e prazer. O que é a serotonina? Serotonina é o hormônio da alegria, né? O que ele fala? Toda vez que tem produção de serotonina, um dos picos dessa produção é quando o intestino está sendo movimentado. Ou seja, o bolo fecal está andando sobre o trato digestivo, sobre o intestino. E aí tem produção de serotonina. Um neurotransmissor que vai ser fundamental. Por que fundamental? Vamos pensar isso. Peraí, Marcelo, você está dizendo que a parte de serotonina, o intestino que não está bem, não vai produzir serotonina? Sim. E aí eu pergunto para vocês, qual é o efeito da falta de serotonina? Não é uma pessoa depressiva, melancólica? E aí você vai lá e toma um antidepressivo, né, que é um recaptador de serotonina. Mas qual seria a lógica de nós tomarmos um recaptador de serotonina se eu não produzo serotonina? Ok? Então isso ele tem uma influência bioquímica, mas se ele não tem essa movimentação, não é só um remédio que vai resolver. E nós temos já uma sopa, eu costumo chamar de sopa indiana. Nós estamos falando de controles centrais, né, do cérebro triúneo e periférico, que tem o mesmo resultado. E aí o mesmo resultado é o quê? Uma alteração da serotonina. Então, mas o que eu posso fazer então? Eu posso colocar o LED aqui, eu posso trabalhar com manobras viscerais, eu posso trabalhar com uma dança ventral? Sim, tudo isso vai promover movimento, ok? E aqui eu estou falando de musculatura lisa, é mesoderma, aquilo que eu falei lá atrás para vocês. Dentro desse mesoderma vai ter o endoderma, é a mucosa. Então quer dizer que se eu dançar a dança do ventre, eu vou fazer o movimento, trabalhar o meu mesoderma e eu vou trabalhar o meu endoderma, perfeito, perfeito, perfeito. E automaticamente eu vou influenciar o meu ectoderma, eu vou ter produção de serotonina, ok? Então, agora, o tempo vai voando aqui, né, gente? Mas agora, outro sistema, além desse sistema de humor, digamos assim, do intestino, ele também tem sistema de defesa. Então, se eu estou com uma parede do meu intestino mais permeável, ou seja, a minha alimentação é muito ruim, eu vou ter entrada de substâncias agressivas para o meu intestino. Eu vou ter troca ou prevalência de bactérias que são ruins para nós.
E aí eu vou ter automaticamente essa ligação intestino-cérebro todo alterado, né? Quais são os principais influências aqui quando nós falamos de intestino? Vamos voltar um pouco e vamos esclarecer a definição do intestino. Intestino, sistema de defesa. Intestino, produção de neurotransmissores, ok? Intestino, ele também tem a absorção de alimentos. Então, se por acaso eu estou enfesado, eu tenho uma má alimentação, principalmente através de glúten, açúcares, leites e seus derivados, o meu intestino vai alterar e ele vai diminuir essas três capacidades. Eu vou ter baixa no meu sistema imunológico, por quê? Porque o sistema imunológico vai estar lutando muito com o próprio intestino que já está irritando, ok? Eu vou ter baixa de produção dos hormônios de bem-estar, porque o bolo fecal fica muito difícil de se movimentar ou fica extremamente fácil, quer dizer que eu posso ter uma constipação ou uma diarreia. E eu vou ter também a parte de absorção de alimentos que não vão estar bem. O que tem isso a ver, Marcelo? O intestino, ele absorve, produz B12, ele B6, são todos várias vitaminas do complexo B que fazem e dão o bem-estar do sistema nervoso. Então, sistema nervoso, nós estamos falando de bem-estar do sistema nervoso, nós estamos falando de gordura boa, de ômega 3, não é gordura oxidada, nós estamos falando de complexo B, ok? Então, tudo isso vai fadigando o sistema, tá? Só que vamos ter em mente, ela se liga com o intestino e ela também se liga através de todo o corpo, ok? E aí, uma das maiores ligações que tem do intestino com o cérebro está aqui, ó, nosso amigo nervo vago. Só dá uma olhada, sou visual também, claro que ia ter uma figurinha dessa, né? Olha aqui, o vago sobre o sistema cardiopulmonar e sobre o sistema entérico, mas também tem ligação do fígado, do rim, do baço, tá? Tudo essa ligação. Dá uma olhada na embriologia, o tamanho do nervo vago, ó. E aí depois os plexos pequenininhos aqui, ó. Então, o vago é um dos principais referências para isso, tá? É bem importante. E aí, qual é a influência? A influência que o nervo vago, ele passa aqui, ó, no plexo cervical. Aqui vai passar no meio do escaleno, na parte subclavicular, ele vem aqui na 10ª costela. Então, peraí, além da informação neuroendócrina, de toda a ligação do vago sobre o sistema visceral, também vamos ter influências mecânicas. Então, se eu tiver esse bloqueio mecânico sobre todas essas estruturas, além daqui que ele passa no meio do escaleno, por exemplo, na 10ª costela, ele vai ter um bloqueio do vago, ok? E aí, essa ligação vago e coração, vago e cérebro, vago e intestino, uma das maneiras de trabalhar com ela é através da coerência cardíaca. E nós temos a felicidade de ter no Brasil o Marcos Cog, que é um dos criadores, que pegou toda seu estudo e fez o CardioEmotion, que é um equipamento que trabalha sobre isso, né? Nós temos no mundo todo, mas felizmente no Brasil também nós temos uma pessoa que desenvolve esse estudo. O que é essa coerência cardíaca? É exatamente a ligação do coração com o cérebro. Então nós temos toda essa influência dos estados psicofisiológicos, que influenciam toda a pressão arterial, a frequência cardíaca. Ele tem toda essa ligação que nós já comentamos, né? Ó, sistema endócrino, neuroimunológico. Alguns autores vão chamar de neuropsicoendocrinologia, que é a ligação do sistema imunológico, sistema emocional, sistema endócrino, e a redução, a geração de toda essa influência que vai ter uma repercussão sobre uma ansiedade, uma hiperatividade, tá? Nos Estados Unidos, o Instituto HeartMath, por exemplo, ele tem estudos dentro de escolas que fazem a coerência cardíaca e promovem um melhor resultado sobre a atenção de crianças hiperativas, ou ditas hiperativas, ok? Ele atua principalmente no sistema nervoso autônomo
E é exatamente essa capacidade da relação do batimento cardíaco sobre o cérebro que vai ter. E aí nós temos essa figurinha. Então, depende como está a sua frequência cardíaca. Nós estamos falando aqui, ó, de onda R a onda R no batimento cardíaco. Onda R aqui. Toda vez que vocês tiverem essa onda R, a onda R aqui no eletrocardiograma, e elas estiverem toda vez variável, ou seja, ela tem nunca é o mesmo tempo da distância entre essas ondas R's, significa que a sua coerência cardíaca ela é melhor, tá? Ou seja, ela se adapta melhor ao estresse. Agora, toda vez que você não tem você tem mais uma permanência dessa coerência cardíaca dessas ondas R e R's, e elas permanecem mais iguais, ou o teu eletrocardiograma tiver desta forma, não tiver uma coerência, você também não vai ter uma coerência da informação que vem do coração para o cérebro. E aí, essa figurinha já nos mostra o poder dessa coerência. Através do nervo vago, ele vai ter uma influência sobre o cérebro primitivo, luta ou fuga, o cérebro emocional, o límbico, e o cérebro racional. Então nós temos uma super técnica que através dela nós podemos fazer isso através de respiração, né? O CardioEmotion é um equipamento que vai fazer isso, e ele vai fazer essa regulação dessa parte de coerência do cardíaco, do batimento cardíaco, da frequência respiratória, influenciando positivamente o cérebro triuno. Então eu vou ter melhores decisões nas minhas opções no cérebro frontal, eu vou estar emocionalmente mais estável e eu vou ter o meu cérebro primitivo melhor. Eu liguei para o Marco e aí nós conversamos um pouco sobre isso. E ele tem visto, por exemplo, que ele dá aula para muitos psicólogos, e eles têm visto que os psicólogos têm utilizado exatamente essa coerência cardíaca antes da sessão. Por quê? Porque aí ele consegue trabalhar melhor essa informação. O que a gente tem que ter em mente? A parte emocional, ou a parte física que seja, nós não temos uma visão de um cérebro que somente uma hora é emocional, uma hora é racional, uma hora é arcaico. Não. Nós temos que ter em mente que esse cérebro ele migra, ele trabalha de momentos a momentos, de uma região a outra ou simultaneamente. Então, quando eu vou fazer um trabalho com um psicólogo, por exemplo, quando eu tenho essa coerência cardíaca mais estabilizada, eu consigo me nortear mais. Então eu posso ter mais esperança, eu posso acreditar mais em mim, eu posso tomar uma decisão mais correta, menos impulsiva. Exatamente isso, tá? Nos Estados Unidos, grandes empresários fazem exatamente essa coerência cardíaca que nós temos atualmente utilização sobre o software em si, um equipamento. Nós temos utilização desse aparelho, desse software no celular. Então, em qualquer lugar que essa pessoa esteja, ele pode fazer uma coerência cardíaca que vai equilibrar todo o sistema nervoso autônomo e o cérebro triuno para mim poder tomar uma decisão, por exemplo, numa empresa, uma decisão relacional, uma decisão, por exemplo, correlacionado a até uma tentativa, olha, não quero mais viver, tá? Então é bem, bem legal essa parte que nós temos aqui. Pausa para água. E aí, nós falamos dessa parte fisiológica e também anatômica. Aí, através disso, tudo isso é interligado exatamente por um sistema endócrino. Esse sistema endócrino ele tem ligação do cérebro triuno, onde nós falamos lá em cima, tá? E do sistema nervoso periférico que está aqui embaixo. Esse é um slide que eu uso bastante nas minhas aulas. Vamos lá, cérebro triuno, né? Racional, subconsciente, límbico, tá? Amígdala, hipotálamo. Vem toda a informação do que eu tenho como memória
ou posso, inclusive, viver o meu real aqui, e vou ter uma influência sobre hipófise pituitária. Quem que é esse cara aqui? Produção de vários pré-hormônios. O que quer dizer? Pô, antes de eu ter uma alteração do meu T3, T4, eu posso ter uma alteração no meu TSA. Isso a gente usa muito na micro. Não é porque que eu encontrei, o meu paciente tem uma alteração de tireoide, eu não encontrei tireoide no meu bloqueio, na minha zona dérmica, mas encontrei lá na hipófise. Então significa o quê? Que ele pode ter um sintoma de mau funcionamento da sua tireoide, mas com a sua disfunção, a sua somatização não está sobre a tireoide, mas sim sobre a hipófise, que está influenciando, por exemplo, o meu TSA. Ok? A mesma coisa sobre as outras glândulas, né? Ovário, testículo, nós estamos falando de libido, o GH, que na maioria das pessoas que estão nos assistindo, nós estamos falando de renovação celular. E nós temos a influência de tudo isso sobre a CTH, sobre a suprarrenal. A suprarrenal, nós estamos falando de córtex suprarrenal e medula suprarrenal. Mas em resumo, que está aqui, ó, olha o que ela influencia aqui, ó. Vai ter influência sobre a produção de DHEA, hormônio da juventude. Pico dele, 20 anos de idade, com uns 40 anos já está baixo. Só que se você tiver com tudo isso sobrecarregado, o que vai acontecer? Vai estar ainda mais baixo. O que ele serve, Marcelo? Olha aqui, ó. Testosterona, estradiol. É a base de gordura que nós vamos ter todos esses hormônios que estão aqui, ó. Então eu posso ter baixa no meu hormônio por um estresse que está todo influenciado aqui. Mas tudo isso vai influenciar o nosso sistema cardiopulmonar, que nós estamos falando, nosso sistema imunológico, nosso sistema musculoesquelético e nosso sistema de tecido adiposo. Hoje é dito um sistema e, obviamente, é muito fácil de entender quando nós pensamos de maneira clínica que se eu vou passar um hormônio, eu tenho que passar onde? Em regiões do corpo que tem mais acúmulo de gordura. E aí nós temos lá um esquema de luta ou fuga, porque eu tenho que resolver o meu problema. E aí isso aí, se eu não resolvo, se torna um estresse crônico e vai de novo lá em cima para a amígdala e eu fico num ciclo vicioso. Mas olha quem está aqui no meio desse eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, sistema nervoso autônomo. Então nós temos aqui uma ferramenta fantástica para trabalhar sobre o nosso eixo HPA, sistema límbico, sistema racional, neocórtex, subconsciente, arqueocórtex, ou seja, sobre o cérebro triuno, que eu consigo alavancar tanto o esquema do cérebro triuno, quanto as suas produções de hormônios e as suas repercussões no esquema emocional e físico, ok? Então, olha a influência que nós temos aqui. Aqui, ó, cascata disso tudo, né? Aqui o cérebro límbico, o arqueocórtex, a influência suprarrenal e nosso efeito dominó sobre todo o sistema que vai agir no estresse, ok? E aí, nós partimos para o neocórtex. O que é neocórtex? O neocórtex entra a neuroplasticidade. Né? O que é neuroplasticidade? Capacidade do cérebro se adaptar a mudanças do meio do sistema, por meio do sistema nervoso. Então significa que mudança, neuroplasticidade, criação de novas sinapses, eu tenho que ter o meu neocórtex. Ele vai entender que eu posso traçar novos caminhos e esses novos caminhos são viáveis para nós. Vamos falar, eu não sou especialista nisso, nós temos a doutora Silvana que vai falar só sobre isso, tá? Então, vamos dar um exemplo. Nós temos nossas diretrizes marcadas até a 7 anos de idade, influência do meio que nós vivemos, geralmente dos nossos pais. Então, eu sou pré-programado. E, ou seja, eu posso ser feliz? Eu posso mudar? Eu posso? Não. Porque eu tenho uma programação do meu subconsciente. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, né? Eu vou morrer assim. Mas entra exatamente aqui a neuroplasticidade no neocórtex, que ele vai falar assim, peraí, mas quem disse que não? Quem disse que eu não posso?
Mas e se eu for fazer, será que vai dar certo? Se eu for tentar mudar, será que eu vou sobreviver? Porque muitas vezes entra num quesito de sobrevivência. Então é uma das coisas que a neuroplasticidade vai criar. Ontem, para vocês terem ideia, minhas filhas estavam assistindo um desenho lá da Barbie. E ela ia para o mundo do digital lá, e dentro desse mundo era dentro de um software que estava com vírus. E ele fazia parte de encontrar os amiguinhos lá. Só que chegou no segundo nível do jogo, elas encontraram uma amiguinha que estava lá dentro, de uma casinha. E ela falou assim, a Barbie falou para ela, sai dessa casinha, venha conosco. E ela virou e falou assim, mas não, eu fui programada para ficar dentro dessa casinha. Mas essa casinha, inclusive, não tem nem porta. A Barbie olhou para ela e falou assim, não tem porta, mas tem janela. Você já pensou em sair daí através da janela? Ela falou, olha, apesar de eu não estar programada para isso, eu acho que dá certo. E ela saiu. E quando ela saiu, ela falou assim, nossa, diferente, eu não estou programada para estar aqui, mas é uma sensação muito diferente, é uma sensação boa. Então, esse é um exemplo bem clássico, né? É o nosso paciente que você fala assim para ele, você pode ser amado? Eu fiz uma sessão numa paciente que, em resumo, eu falei uma frase para ela que resumia toda a sessão. Eu perguntei para ela se ela podia ser feliz com um imprevisto que aconteceu, que não tem nada de errado, mas para ela não era bom. Né? E aí eu falei assim, você já se viu feliz com esse problema? Ela falou não. Por que não? Porque eu sou perfeccionista. Não deveria ser assim. Eu não estou aceitando essa situação. Então, uma das tarefas que eu dei para ela é criar neuroplasticidade. Porque a micro, nós estamos trabalhando em informação. Mas através da neuroplasticidade que está criando com ela, o que ela vai fazer? Ela vai começar a ver vídeos, ela vai se relacionar com pessoas que têm o mesmo problema, vai conversar com pessoas que já estão há anos com esse problema e vai descobrir que ela vai começar basicamente a olhar para o lado bom desse problema, porque esse problema que ela tem uma série de benefícios, mas não é perfeito como ela imaginaria. Tá? Então essa neuroplasticidade é exatamente a de criar sinapses novas. E ainda falando do último filme que eu comentei com vocês na última vez, né, o Rei do Show, ele fala exatamente isso. Tem uma música que eles falam que são as pessoas rejeitadas. Então, peraí, eu sou rejeitado porque a mulher barbada, eu sou rejeitado porque eu sou muito gordo, eu sou rejeitado porque eu sou muito alto, eu sou rejeitado porque eu sou colado, meu gêmeo é colado em mim, eu sou rejeitado porque eu sou um anão. Então ele fala assim, apesar das minhas cicatrizes, eu sei quem eu sou. E aí eu consigo enfrentar os meus problemas. Ou seja, não é uma limitação que vai me impedir. Eu posso criar mudanças, oportunidades, né? A palavra fala assim, o medo está ali, mas o amor joga fora todo medo. Então eu consigo ter amor para gerar neuroplasticidade, ok? E aí, nós temos todo esse cérebro que a minha amiga Solange está nos assistindo, vai estar falando conosco. O que está girando nesses cérebros, né? Nós estamos falando de consciência. O Rodrigo também vai estar falando para nós consciência, subconsciência, decisão, as suas relações sociais e nós vamos falar de esperança também, né? O que é religião e o cérebro triuno, tá? Cada um vai ter essas influências sobre esse sistema nervoso, cérebros. E na reta final, esse sistema ectoderma, esse sistema dos cérebros, do intestino, dos plexos, do coração, né, do pulmão, tudo isso que nós estamos falando, eles estão dentro do quê? Eles estão dentro de uma matriz extracelular, não é estar celular, tá? Erro de digitação. Então, a matriz extracelular, dito também tecido conjuntivo, é tudo aquilo que nossos órgãos estão. Elas estão sobre o nosso corpo todinho. Tá? Aqui é um estudo, uma foto mais detalhada, mas as cadeias faciais também falam, né?
Então, sobre a nossa segunda pele interna, ela vai dos pés à cabeça, ela tem ligação com todo o nosso corpo. E o que tem dentro delas? Nutrientes, águas, moléculas, íons. Então, quando nós temos uma escala de evolução de uma doença, o que é defendido muito sobre a teoria de homotoxicologia, nós temos um meio saudável, uma matriz extracelular saudável, que vai se intoxicando tanto por alterações neuroendócrinas, quanto alimentações, substâncias ruins, toxinas, venenos, tá? Quimioterapia, radioterapia, medicamento, e isso vai gerando algumas crises, que no primeiro instante eu não tenho sintoma, e depois eu começo a ter sintomas clínicos, mas não sintomas laboratoriais, e com o aumento dessa evolução dessa escala, eu vou ter com o aparecimento dos meus exames laboratoriais alterados, os meus sintomas clínicos já exacerbados, então eu já tenho também um diagnóstico clínico aqui, e eu vou tendo minhas crises que são cada vez piores, até eu criar um desconforto de forma mais contínua e ter um diagnóstico patológico, ou seja, eu tenho uma doença instalada. Só que quando nós falamos do sistema nervoso, se eu ver, deixa eu abaixo um bocadinho aqui. Aqui. Fechou. Eu estou falando do tecido ectoderma, né? E quem que forma o sistema ectoderma? O sistema nervoso vem de onde, né? Ele vem do ectoderma. E quem forma o sistema ectoderma? O cérebro, os olhos, né? As neurotransmissores, sistema nervoso periférico central, sistema nervoso simpático, a pele, né? O sistema orodermal. Então, tudo isso é uma ligação do próprio sistema nervoso. Nós podemos ter influências e ligações através dele. E aí, ele também tem uma escala de evolução da sua doença, onde a pessoa começa saudável, mas termina doente. Essa escala de evolução da doença, ela tem basicamente 3 fases. Nós vamos estar conversando sobre isso com a Thalita. E aí, essas fases, nós temos uma fase de humoral, que é uma excreção das substâncias, uma inflamação. Depois uma parte de matriz, onde tem deposição dessa substância, e depois a impregnação dessa substância. E aí nós temos uma régua aqui no meio, né? O que é isso? Tudo que está para a esquerda, que dessas 3 colunas, significa que essa contaminação, essa agressão, está no meio extracelular. E tudo que está dessa coluna para a direita está no meio intracelular, ou seja, a doença já se instalou, já está uma coisa mais complicada. E aí ela vai até a nível de fase celular, ó. A degeneração, a dediferenciação, aonde, se vocês pegarem aqui, ó, eu tenho uma pele que é com gordura, depois ela passa por uma dermatite, uma hiperqueratinose, depois fica com um eczema tópico, uma psoríase e depois um câncer. Então, olha que evolução, tá? Essa evolução da doença, nós vamos ter alterações emocionais sobre elas também. Então, tudo isso também vai avançando. Nós, obrigatoriamente, precisamos chegar lá atrás, lá no final, onde é um câncer, e nós podemos não tratar, medicina clássica trabalha, ou eu posso trabalhar tudo aqui antes da fase extracelular aqui, ó. Uma mobilização, um exercício, uma manipulação, uma coerência, uma suplementação, tá? Então tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. E aí, nós finalizamos, né? Então, um cérebro saudável também é uma vida feliz, né? Tudo isso tem essas relações. É isso que eu queria passar para vocês. Todas essas relações que estão aí, vamos voltar essa câmera agora. Aí, vamos liberar os comentários. Ativou. O que eu tinha que passar é isso. A partir do próximo domingo, nós vamos começar a chamar os convidados. Nós vamos começar com o Carlos, Dr. Carlos, que é um neurocirurgião lá de São Paulo.
Ele trabalha todo o hospital, mas também tem uma especialidade com o centro de hipnose. É muito fantástico a intervenção dele. Ele ajudou muito na construção desse conteúdo. Nós vamos manter esse horário 9h30, então nós vamos estar conversando bastante com várias linhas. Realmente a gente espera contribuir para a abertura de pensamentos e nós vamos melhorar isso. Eu, particularmente, estou crescendo bastante com essa ideia que nós tivemos e é exatamente através disso criar novas metodologias, novos pensamentos sobre trabalhar dos nossos pacientes. Como que você pode trabalhar? Se você faz micro, de onde você vai encontrar esses bloqueios? Tá? Nós podemos ter o controle parasimpático, neocórtex, arqueocórtex. Nós já é abordado isso durante a aula. E quando que eu posso ter uma outra intervenção fora da micro? Ou além disso? Que horas que eu posso ter que encaminhar para um neuro, para um psiquiatra, para uma pedagoga, para um exercício, ok? Essa ligação, eu acho que é um dos maiores presentes que a gente vai ter com essa série de lives, tá bom? Essas lives vão estar gravadas aí no Insta e depois a gente vai abrindo para outro conteúdo. O material todo desse nós vamos ver com os professores, porque tem vários convidados, então não estamos vendo se a gente consegue viabilizar algum conteúdo, mas as lives vão estar todas gravadas no IGTV, tá bom? Muito, muito obrigado por vocês estarem conosco, obrigado exatamente pela confiança, isso também nos dá prazer, um ótimo dia, uma maravilhosa semana que está começando, Deus abençoe vocês, um super beijo. Tchau, tchau, pessoal!